lendo Apocalipse, eu fiquei muito impressionado com algumas coisas que eu notei nas cartas às igrejas. Algumas pessoas que leem Apocalipse ficam impressionados e muito interessados, admirados com o número de chifres da besta, coisas assim bem estranhas, né? Mas eu não, eu fiquei impressionado lendo as cartas, vendo que elas têm uma semelhança muito grande. As cartas foram escritas para igrejas da época, mas que representam as igrejas, todas as igrejas, de todas as épocas, em todos os lugares. Então essas cartas, elas servem para nós, para nossa congregação, para nossa igreja. E uma coisa que eu notei nessas cartas é que todas elas, praticamente todas, falam a respeito do perigo do engano. O perigo do engano. E então, eu lendo as cartas, eu notei, por exemplo, a carta a Éfeso, ele diz que ali na igreja de Éfeso haviam apóstolos que se diziam apóstolos, mas que não eram apóstolos, falsos apóstolos. Na igreja de Esmirna, haviam alguns que se declaravam judeus, mas não eram judeus, eram falsos judeus. Na carta à igreja de Pérgamo, ele disse que havia entre eles a doutrina de Balaão. E Balaão foi um profeta no Velho Testamento que recebia dinheiro para profetizar, inclusive contra o povo de Deus. E também diz que essa igreja suportava os nicolaítas, que eram pessoas que tinham uma doutrina que sustentava a possibilidade da prostituição e de ações, de atos pagãos no meio da igreja. Trazia para dentro da igreja costumes dos pagãos, inclusive a prostituição. A igreja de Tiatira, a carta, ela repreende a igreja porque tinha na igreja uma profetisa chamada Jezabel, que se dizia profetisa e que falava e ensinava na igreja, e ela também seduzia o povo à prostituição e a práticas pagãs. A igreja de Sardes, eles achavam que eles estavam vivos, mas a carta diz que eles estavam mortos. E a igreja de Laodiceia, que é a igreja morna, ele dizia: vocês se acham ricos, que não precisam de nada, mas vocês são pobres, cegos e nus. E Jesus está lá fora da igreja de vocês, batendo a porta, querendo entrar. Todas essas igrejas mostram que havia dentro delas, se não todos, havia um grupo muito enganado. Seja por falsos profetas, por falsos ensinos e doutrinas, fosse por práticas pagãs, coisas do mundo que entraram na igreja, ou fosse porque eles se achavam, ou achavam que estavam bem, se achavam espirituais, mas não eram assim tanto, na visão do Senhor Jesus. Paulo já tinha essa preocupação com a igreja. Em 2 Coríntios 11, 3, põe lá para mim. 2 Coríntios 11, 3 diz: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo escrevendo aos Coríntios, a igreja de Corinto, que tinha muitos dons, que se achava muito espiritual, mas havia muito pecado, muitos erros, muitos problemas, inclusive de falta de unidade, de competições, uma igreja cheia de problemas. E ele diz, e Paulo tinha essa preocupação, que fossem
movidos daquela certeza que eles tinham a respeito do evangelho verdadeiro, e fossem enganados. E aqui ele já cita a serpente como agente de pontos. Antes de entrar na nossa passagem de Mateus 4, o primeiro deles é que um dos sinais da volta de Cristo, entre tantos sinais que Jesus dá em Mateus capítulo 24, é a multiplicação dos falsos profetas e das falsas doutrinas. É um dos sinais dos tempos. Mateus 24 diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha só, surgirão falsos cristos e falsos profetas, e eles vão, isso meu pai já falou, eles vão operar grandes sinais, maravilhas, coisas que vão seduzir as pessoas e vão levar aqueles crentes que vão apenas atrás dessas coisas, serão enganados. Serão enganados. Ele disse, se possível, para enganar os próprios eleitos. Considerando também que o coração do homem é enganoso, e isso está em Jeremias 17:9, que diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Enganoso é o coração do homem. Nosso coração é enganoso. Eu ouvi uma pregação uma vez do pastor Ricardo Gondim, que dizia sobre isso, quanto o ser humano é passível de engano. E ele dizia até que muitos de nós gostam de ser enganados. Gostam de ser enganados. Hoje, na nossa cultura pós-modernista, nós gostamos dos produtos que não são originais. A gente compra porque é mais barato. Sabe que não é falsificação, mas a gente se acha o máximo usando eles. A gente gosta de ser enganado. E durante a história da humanidade houve grandes enganos. Gente que foi enganada. Uma vez em 1930 e pouco, eu li a respeito de um programa de rádio que anunciou que a Terra estava sendo invadida por seres extraterrestres, e foi uma confusão total, um caos, as pessoas correndo de lá para cá, saindo, correndo pelas ruas, até se matando entre si, por causa do desespero de uma notícia que saiu na rádio e que as pessoas acreditaram. Não é à toa que muitos bilhete premiado, que cai em outros contos que estão por aí. No conto da oração poderosa, que você paga e recebe depois. Muitos contos, muitos enganos, mas o nosso coração, irmão, não pense assim, eu não vou ser enganado, porque a Bíblia diz que o seu e o meu coração são enganosos e muito corruptos, e o inimigo sabe disso. E considerando também que o inimigo de Deus, o diabo, é o enganador, sabe que a palavra diabo quer dizer, no grego é diabolos, e ela quer dizer enganador. O diabo é o enganador, e Jesus falou para os fariseus uma vez, que eles estavam duvidando da sua autoridade como filho de Deus, e duvidando da verdade que Jesus pregava. Ele disse para os fariseus, vocês não conhecem, não creem na verdade, porque vocês são da mentira, vocês são filhos do diabo, que é o vosso pai. O diabo é o pai da mentira, ele, desde o começo, ele é o enganador, e ele age com mentira, e vocês gostam da mentira do diabo. O diabo é um enganador. A estratégia do diabo, eu não gosto de falar muito no diabo, porque dá muita
dá muita popularidade para ele, mas ele é real, ele está aí. E ele quer nos derrotar, e a estratégia que ele usa é o engano. E considerando por último, a apostasia dos últimos dias, dos últimos tempos, um dos sinais, a apostasia que quer dizer, muitos que creram na verdade, deixando a verdade, deixando o evangelho, atrás de enganos. E a passagem de 1 Timóteo diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Espíritos enganadores. Muitos apostatarão a fé, deixarão de crer, deixarão de seguir a verdade por seguirem algum tipo de engano dado por espíritos enganadores e demônios. Considerando tudo isso, eu queria então falar hoje, isso tudo foi a introdução, falar sobre 3 pontos, 3 apenas, que são estratégias do enganador, e usando o exemplo de Jesus. Você sabe que o inimigo, o diabo, ele é tão descarado, ele é tão sem noção, embora seja muito inteligente, que ele quis enganar Jesus. Ele tentou enganar Jesus. Então essa é a passagem que nós vamos ler de Mateus capítulo 4. Pode voltar lá no começo, viu? Eu ia ler no começo, mas vamos ler agora. Mateus capítulo 4, a seguir, está lá? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aqui eu colocaria para ser enganado, para que o diabo tentasse enganá-lo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Não é de admirar. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. A tentação de Jesus, né? O diabo tentando enganar Jesus para que ele caísse, e usando de algumas estratégias que nós vamos ver agora. Primeira coisa, está lá na frente, agora você vai achar. Pode mais? Aí. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A primeira forma que o inimigo tenta nos enganar é dando ênfase ao que é material e terreno.
e não ao que é espiritual. Olha, Jesus, se você é o Filho de Deus mesmo, aproveita que você está com fome, usa o teu poder que você tem, eu sei, usa esse poder espiritual e sobrenatural para criar pães das pedras, coisas materiais. Nós, seres humanos, o homem, nós temos colocado o pão acima de tudo, muitas vezes. Aquilo que é material em primeiro lugar. E lutando desesperadamente, todo dia, o homem paga qualquer preço para conseguir esse pão. Muitas vezes o preço é a vida familiar. Em busca do pão, ele passa o dia fora e se ausenta do lar, se ausenta da vida do lar, da vida dos filhos, da vida da esposa. E o homem paga esse preço que muitas vezes é um preço alto demais. Às vezes, por misericórdia de Deus, ele ainda consegue recuperar isso, mas às vezes perde completamente a sua família, os seus relacionamentos, coisas que têm valor eterno, que são realmente valiosas para nós, por causa do pão. Ora, Deus sabe que nós temos necessidade de pão. Jesus teve fome. Ele tinha necessidade do pão naquele momento. E por isso mesmo o inimigo usou isso. O inimigo não é bobo nem nada. Ele usa aquilo que nos parece bom e necessário naquele momento. Eu tenho fome. Eu preciso de pão. Por que não transformar essas pedras em pão? Por que não usar o poder de Deus que está em mim para satisfazer os meus desejos naturais e físicos? E muitas vezes, irmãos, nós prejudicamos a nossa vida até com Deus, não só pelo pão necessário, mas pelas necessidades que não são necessidades. Na nossa sociedade consumista, nós temos necessidades que não são necessidades. Desejos, melhor seria chamá-los. Desejos que se tornam necessidades. Eu preciso de um celular novo. Eu preciso de um carro 0 quilômetro. Eu necessito de uma casa nova. Eu preciso de um namorado. Eu vi ela, lembrei, porque ela é tão linda, né? Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Você não precisa. Você precisa de pão. E você precisa de vestuário. Jesus disse: por que andais preocupados? Não andeis preocupados com essas coisas. Se não é para a gente andar preocupado com aquilo que é necessidade vital para a nossa vida, que é o pão, que é a vestimenta, imagine andarmos ansiosos por causa das coisas que não são necessidades e que o mundo, que a sociedade faz com que se tornem necessidades para nós. Muita gente infeliz porque não tem isso, porque não tem aquilo, porque não conseguiu aquilo outro. Isso é um engano do diabo. Isso não vai te fazer feliz. É bom. Tanto que Jesus fala, nem só de pão, também de pão, também de algumas coisas, precisamos delas, mas elas somente não vão nos satisfazer totalmente. O pão a gente come agora. Eu comi pão hoje de manhã. Aliás, um pão daqueles que não... que se Jesus transformasse o pão, a pedra em pão, não ia ser aquele light, sabe, cheio de grão que fica entrando no dente.
e que você torra, fica pior ainda para disfarçar. Ô pãozinho ruim. É o pão de gordo. Nada como um pãozinho crocante da padaria comprado na hora, né? Oh, que coisa deliciosa, com uma manteiguinha assim. Mas você come ele, e agora que já são quase 11 horas, o estômago já começou a pedir um pouco mais. Não daquele daquele outro. E aí, nessa busca intensa pelo pão, Deus fica em segundo plano. O reino, a vontade de Deus para a sua vida, os propósitos dEle, os planos dEle para a sua vida, ficam com as sobras do nosso tempo, ficam com as sobras da nossa energia, ficam com as sobras do nosso dinheiro. Porque eu compro, e aí se sobra, eu invisto no reino de Deus. Ah, pastor, esse mês não deu, não sobrou, não vai sobrar. As preocupações de Mateus 6. E olha, a nossa própria espiritualidade, olha que engano, irmão. A própria espiritualidade do homem, do crente verdadeiro, até está voltada para a obtenção do pão, das coisas materiais. A fé se tornou agora, hoje em dia, nas igrejas, em muitas delas, a fé se tornou a forma como a pessoa vai buscar as coisas materiais. Eu vou lá, eu vou orar, eu vou fazer a corrente, eu vou ofertar porque eu quero receber coisas. Eu quero mais pão. Eu quero ter sucesso. Eu quero conseguir coisas. Isso não é espiritualidade, irmãos, isso é carnalidade disfarçada. Isso é um engano do diabo. Vire para ele e diga: está escrito, Jesus ensinou, Jesus disse, não é só de pão que eu vivo, eu preciso de um outro pão, que não é esse aí, para viver e para ficar satisfeito, que é a presença de Deus, que é a comunhão com Deus, que é o estar com os irmãos, que é estar na igreja, que é estar nos estudos, que é conhecer mais ao Senhor a cada dia, que é ter experiência de oração com Ele. Isso me alimenta verdadeiramente. E o pão não vai me faltar. Quando Jesus falava com a mulher samaritana, os discípulos tinham ido na cidade para comprar pão, para comprar alimento, porque eles estavam com fome. E quando eles voltaram, viram Jesus conversando com a mulher samaritana, acharam estranho. E se chegaram a Jesus e disseram: Jesus, come. Olha, nós trouxemos comida. Come, Jesus. Você deve estar com fome. Você ficou aí, nós já andamos tanto. Come um pouco, nós trouxemos pão para você. E Jesus disse assim: olha, eu tenho um pão, um alimento que é mais importante do que esse, que é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Meu pão é fazer a vontade, e a vontade dele agora era que eu conversasse com essa mulher samaritana. Deixa, depois quando eu terminar, eu como. Eu estou com fome, mas depois eu como. Isso é secundário. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, e essas coisas serão acrescentadas. Jesus estava focado na sua missão. Ele estava trabalhando nisso. Comer podia ficar para depois. Para ele disse para os discípulos: os campos já estão brancos para a colheita. Vocês dizem que falta ainda 4 meses para os campos ficarem brancos, mas eu digo para vocês, eles já estão brancos. Está na hora de nós trabalharmos para o reino e não ficar atrás
do pão de cada dia. Esse Ele vai nos dar. Então, irmãos, o primeiro engano do diabo é dar ênfase naquilo que é material e fazer com que nós gastemos a nossa vida, o nosso dinheiro, a nossa energia, a nossa inteligência, as nossas capacidades apenas em busca do pão de cada dia. A segunda tentação, que está no versículo 8 a 10, diz assim: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Segunda forma que o inimigo usa para nos enganar: colocando dúvida e distorcendo a palavra de Deus. Colocando dúvida e distorcendo a palavra de Deus. Ora, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado logo depois de ter sido batizado. E quando Jesus foi batizado, algo maravilhoso aconteceu. Ele estava na água, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz, a voz do próprio Deus, disse em alto e bom som para que todos ouvissem: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Aí vem o inimigo e diz para Jesus: se és filho de Deus, será que você é mesmo filho de Deus? Se você é mesmo esse filho de Deus, que veio essa voz e disse, prove. Colocando dúvida, tentando colocar dúvida na palavra do próprio Deus. E pior, o diabo parece que sabe a Bíblia, mais até do que muitos crentes. E ele cita uma passagem bíblica, olha que espiritual. Uma passagem do Salmo 91, que é o salmo preferido de muita gente. E ele diz assim: olha, você está aqui num lugar estratégico, na cidade santa, em Jerusalém, no lugar mais importante dessa cidade, no templo, e no lugar mais visível desse templo, no pináculo, lá em cima. Tem uma passagem bíblica. Você não é crente, Jesus? Você segue a Bíblia, não segue? Olha, tem uma passagem bíblica que diz assim: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, eles te sustentarão nas suas mãos. Pula daqui. Você não confia na palavra de Deus? Pula daqui de cima, os anjos virão. A palavra diz lá no Salmo que eles vão te sustentar nas suas mãos. Você não vai cair, vai ser um show. Você imagina a multidão vendo essa cena dos anjos vindo e te segurando para que você não caia? Você não crê na palavra? É muito malandro esse diabo. Primeiro, porque ele omite uma parte pequena que muda o sentido da frase. Porque quando diz lá no Salmo, eles te sustentarão nas suas mãos, em todos os teus caminhos, ele diz, para que você não tropece nas pedras do caminho. Ele não está dizendo assim, pula de um lugar alto, que eles vão te sustentar, eles vão te segurar. Não é esse o sentido da coisa. E Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito. O diabo é muito malandro. E olha, irmãos,
para enganar, o diabo, ele usa até a palavra de Deus. Até a palavra de Deus. Tira do contexto, omite alguma parte, muda, distorce alguma coisa, faz você acreditar que é daquela forma. As grandes seitas, muitas delas foram criadas a partir de passagens bíblicas, radicalizadas ou distorcidas. E além disso, o diabo tentou lidar com o orgulho de Jesus. Se é que Jesus tinha orgulho? De provar a sua espiritualidade. Olha que tentação. O diabo, o inimigo, ele nos alimenta no nosso orgulho. Ele alimenta o nosso orgulho. Ele alimenta a soberba da nossa vida. Aquela vontade que nós temos de sermos populares, de termos fama, de sermos admirados, de sermos reconhecidos em alguma coisa. E até na nossa própria espiritualidade, aquela vontade que o crente tem de ser mais espiritual do que o irmão, de ser aquele que ora mais, que é mais poderoso, que tem mais dons, aquele que segue, que conhece mais a Bíblia, que pode ensinar aos outros. Orgulho espiritual, engano espiritual. Por isso é que os dons de língua, de profecia, de cura fazem mais sucesso. Claro, imagina eu curando uma pessoa. Agora os dons de misericórdia, visitar os doentes, o dom de contribuição, o dom de compaixão, o dom de abnegação, de se entregar, de entregar o seu próprio corpo para ser queimado, esse ninguém quer. Muitas seitas, como eu já disse, são baseadas em textos bíblicos distorcidos. Os maiores enganos são os mais parecidos com a verdade. O diabo não vai aparecer para você como dragão, nem como uma besta de não sei quantos chifres, que você vai assustar e vai sair correndo. Ele vai vir para você como anjo de luz, sabe? Aquele missionário que apareceu de repente, ninguém sabe de onde, que tem uma palavra maravilhosa e dá profecias que te agradam, que te dizem, você vai ter sucesso na vida. Tipo horóscopo, né? Você terá dificuldades, mas fique firme que você vai vencer. Ninguém sabe de onde o cara apareceu. Uau! É um anjo. É um anjo de luz. É esse aí que vai te enganar. É esse que vai nos enganar. Por isso que nós precisamos estar, irmãos, por isso é que nós, presta atenção, por isso é que nós precisamos estar submissos aos nossos líderes, aqueles que velam pelas nossas almas. O alemão deu esse testemunho lá no acampamento dos jovens, eu achei muito bom, principalmente que ele falou de mim. Mas ele disse, é preciso que a gente esteja na mesma igreja, no mesmo grupo, debaixo da mesma liderança sempre, para estarmos seguros contra o engano do inimigo. Não é qualquer um que aparece por aí que você acha que ele é legal porque ele curou alguém, porque a oração dele é forte, porque a palavra dele é bonita. Não! Fique firme debaixo da tua liderança, daquele que Deus pôs na tua vida, porque aí sim você estará seguro. Deus dirige a nossa vida através disso. Além disso, irmãos,
Deus não é obrigado a nos salvar dos nossos erros e das nossas mazelas. Jesus sabia que não é porque ele ia pular lá de cima do templo que Deus ia ter que salvar ele. Tem gente que acha que é assim. Deus não tem obrigação. Deus criou todas as coisas e Ele criou também uma coisa que chama lei da gravidade. Se você pular, você cai. Cai. Não exija de Deus que você faça o que você quer da sua vida, cometa todos os erros e desobedeça a palavra, e que Deus depois vem e te salve de tudo. Pode até ser que Ele te salve por misericórdia, porque Ele é misericordioso, e aliás, todos nós somos salvos pela sua misericórdia, mas existem muitas consequências dos nossos atos que nós vamos ter que aturar, que suportar na nossa vida. Distorcendo ou negando a palavra de Deus. Não é bem assim. Ô Eva, foi assim que Deus disse, você não pode comer de nenhuma árvore. Não é de nenhuma árvore, de todas a gente pode comer, só daquela que não pode, porque se a gente comer, a gente morre. Morre nada. Não morre. Não morre não. Come, você vai ver. Como você não morre? O enganador distorce e nega a palavra de Deus. Você já ouviu alguém dizer assim: lá na Bíblia está escrito assim, 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 não se põe em julgo desigual? Não é tanto assim, Ed. A Bíblia exagera. Não é bem assim. Hoje em dia as coisas são diferentes. Sabe o que é isso? A voz do enganador. A voz do enganador. Depois o diabo apelou. Agora ele apelou. Ele vai para Jesus e diz assim: levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Até parece, né? Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, vai embora, se manda, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Só a Ele adorarás, só a Ele prestarás culto, e homenagem, e louvor. Só Deus é digno do nosso louvor. Só Deus é Deus. Eu não vou adorar mais ninguém. Mas Jesus, olha as vantagens. Não custa nada você se prostrar e me adorar por um pouquinho. Olha todas as vantagens. Está vendo todos esses reinos e a glória deles, toda a riqueza. Está vendo Roma, os palácios, as riquezas, os banquetes. Está vendo tudo o que acontece lá, os exércitos, o poder, a fama. Olha tudo o que eu posso te oferecer. E olha, ele podia mesmo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O diabo hoje ainda tem direito sobre o mundo. Ele controla todas as coisas nesse mundo. Ele controla a sociedade. O espírito do anticristo está aí, controlando todas as coisas. E ele oferece algo tão maravilhoso aos nossos olhos. Que coisa linda! Os reinos dessa terra. Por um momento sequer de adoração ao inimigo. Satanás tem na adoração o seu maior desejo. O maior desejo do inimigo
é ficar no lugar de Deus, é tomar o lugar de Deus e de ser adorado por nós. O maior desejo do inimigo é que nós deixemos Deus em segundo plano, para que nós não o adoremos. Ele queria ser igual a Deus, e ele queria ser igual a Deus para ser adorado e para ser servido. E ele tentou enganar Jesus para arrancar de Jesus a adoração para si mesmo, oferecendo toda a glória terrena. Toda a glória terrena. Tudo aquilo que é desejável aos nossos olhos, tudo aquilo que é bonito, tudo aquilo que é belo. E olha, ainda hoje Satanás se esconde atrás dos ídolos. Dos ídolos. Deus é um só. Só existe um Deus. Só existe um Deus verdadeiro. Só existe um Deus que criou todas as coisas. Só existe um Deus que nos sustenta e nos guarda. Só existe um Deus cheio de misericórdia e de graça. Só existe um Deus sábio sobre todas as coisas, criador e criador de todas as coisas, de nós também. Só existe um Deus bondoso que se permite ser chamado de Pai. E esse é o nosso Deus. E Ele não quer, não divide a sua glória com mais nenhum outro deusinho por aí. Os pagãos adoravam muitos deuses, para eles tanto fazia. Eles podiam até adorar mais um, mas não existem outros. Não adianta, você não pode ser um politeísta também. Alguns crentes dizem que adoram a Deus, mas também tem outros deuses na sua vida. Isso não é possível, porque Deus é um só. Adorar um outro Deus qualquer é idolatria, e Deus não admite. Adorarás o Senhor e só a Ele darás culto. Só a Ele você se inclina, só a Ele você pode se prostrar, só a Ele você pode se entregar. Prostrar-se quer dizer tirar todas as defesas e reconhecer-se submisso àquela autoridade. Quantos de nós colocamos ídolos nas nossas vidas? Quantos de nós adoramos a Deus no culto domingo, mas na segunda o nosso trabalho, os nossos bens, os nossos filhos, a nossa carreira, o nosso futuro, e às vezes ridiculamente coisas menores do que essas, o nosso tênis, o nosso relógio, o nosso carro. Irmãos, Paulo diz que o inimigo se esconde atrás dos ídolos. Não quer dizer que todo ídolo tem um demônio, mas ele nos engana através disso. Eu tenho certeza que nenhum de nós vai ser enganado a se prostrar, a se ajoelhar ou até a orar por uma estátua de barro. Isso já seria demais. Mas às vezes nós estamos orando. A nossa oração, sabe, uma vez eu li num livro, não lembro aonde, que diz que a nossa fé é medida pelas nossas orações. Quando nós estamos pedindo coisas assim como para Deus, faça com que não chova porque amanhã é meu aniversário, mostra que você não tem nada a ver com as coisas de Deus, está interessado no teu bem-estar. Se você só ora pelas tuas coisas, pelo teu carro, pelo teu sucesso, porque amanhã eu preciso fazer um negócio, porque eu quero ganhar dinheiro, mostra que o teu Deus é muito pequeno, porque Deus pode fazer muito mais do que tudo isso na sua vida. Deus quer te levar para o reino dEle. Ele quer te fazer ter a vida eterna e todas as riquezas que não estão nesse mundo, que estão lá em cima no céu, os tesouros no céu.
são aqueles que são mais desejáveis na nossa vida, devem ser mais desejáveis na nossa vida, os tesouros do céu, do que aqueles que estão aqui na terra. Não deixe o inimigo te enganar, não deixe ele te enganar, não deixe de adorar a Deus, todos os dias. Levante-se e disse: glória ao Senhor, porque eu estou vivo. Saia para fora e diz: louvado seja Deus por esse sol. Saia na rua e diz: obrigado Deus, porque eu estou andando, e porque o Senhor me sustentou. Vai para o seu trabalho e não diga, me dá sucesso, diga: obrigado Senhor, porque eu tenho trabalho. Dá-me forças para trabalhar. Você não precisa pedir sucesso, porque Ele vai te dar, se você estiver louvando a Ele e adorando somente a Ele. O resto vem como brinde do Senhor para a sua vida. Ele quer que você seja bem-sucedido. E para concluir, irmãos, no começo eu citei as igrejas do Apocalipse. Não sei se você notou, eu citei 6, e são 7. Porque eu guardei a igreja de Filadélfia para o final, para a nossa conclusão. Porque a igreja de Filadélfia, Jesus escreve: olha, eu te conheço, conheço as tuas obras, conheço tudo que você tem feito, e conheço que tens pouca força. Você não é uma igreja forte. Você não é aquela igreja que está abarrotada de gente, saindo pela janela. Você não é aquela igreja que tem programas, etc. Você é uma igreja que tem pouca força. Mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. A grande tribulação. Você não é uma igreja tão forte, não é isso que importa. O teu grupo caseiro não é aquele melhor de todos, faz grandes festas, que evangeliza. A tua vida não é assim tão próspera e frutífera. Mas uma coisa eu sei, você tem guardado a minha palavra, e você está perseverante nela. Você continua firme, não importa o que. Você continua perseverando, não importa o que aconteça. Não importa os outros ao seu lado. Não importa aquela igreja que está bombando, porque ela está na moda agora. Não importa aquela doutrina que todo mundo está querendo, achando bonito agora. Não importa. Você está guardando a minha palavra e sendo perseverante. E por isso, quando vier a grande tribulação, eu te livrarei dela. Eu te livrarei dela. Quando você guarda a minha palavra, quando você guarda a verdade, você não suporta os nicolaítas, você não entra na da Jezabel, em profecias falsas, você não entra na da doutrina do Balaão, que recebe dinheiro para abençoar, você não entra nos falsos apóstolos, que se chamam apóstolos, mas não são, você não vai entrar no falso Cristo que vai aparecer, e você vai seguir achando que ele faz grandes milagres, e por isso ele é verdadeiro. Você não estará sujeito ao engano, porque você está firme na minha palavra e perseverando nela. Não nos deixemos enganar com as astutas ciladas do maligno. Para terminar, como? Guarde a palavra de Jesus, que é a doutrina dos apóstolos, que são os ensinos de Jesus.
Para isso, discipulado é muito importante. Discipulado. Fundamento. Fundamento. Tem gente que não estuda a nossa apostila porque acha que ela é muito simples. A nossa apostila tem o fundamento do Evangelho. Se você fizer aquilo e aprender aquilo, nenhum engano vai chegar à tua vida. Se você fica atrás de grandes conhecimentos profundos, você corre risco. Você corre muito risco. Discipulado. Por que eu sou salvo? O que eu tenho que fazer? Arrependimento. Como orar? A importância da igreja na minha vida. O testemunho. As minhas finanças. É isso. Não adianta nada você saber o que é o sexto chifre da besta, se a tua vida financeira está uma porcaria. E quando eu digo porcaria, não é que você está ganhando muito dinheiro, é que você está ganhando muito dinheiro e gastando só para você. Ou então você não está ganhando nada e está gastando do mesmo jeito. Conhecer a Jesus, os ensinos de Jesus e vivê-los. Segundo, não negar o nome de Jesus, o que é apostasia. Jesus é o nosso ídolo. Ele é a verdade, Ele é a nossa vida, Ele é o nosso modelo e o nosso alvo. Em todas as coisas, em todas as coisas. Não na igreja, não no ministério, no trabalho, na escola, na rua, no trânsito, em casa, no relacionamento com meus filhos, no relacionamento com os irmãos. Jesus tem que ser o meu modelo. E em terceiro, adorarmos somente a Deus. Deus, somente Deus. Nós cantamos hoje. Só Ele é digno de glória e de louvor, porque só Ele é Deus. Amém, irmãos? Saiamos daqui firmes para enfrentarmos os enganos que nos quais nós nos deparamos a cada momento, em todos os lugares e até nas igrejas. O inimigo não vai nos enganar. Nós vamos dizer a ele: só a Deus eu dou culto, só a Deus eu adoro. E sabe o que vai acontecer? O que aconteceu com Jesus? Os anjos vieram e o serviram. Deus vai liberar a bênção sobre as nossas vidas. Os anjos estão aí para isso, aguardando esse momento em que você venceu os enganos do inimigo e Deus vai dizer: anjos, reúnam aqui, desçam lá e sirvam aquele meu filho. Tragam para ele tudo que ele necessita, tudo que ele precisa, coisas nessa vida. Amém, irmãos? Deus abençoe. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.